Após 2 anos sem tocar a esposa, o milionário é fascinado por uma mendiga negra. Um empresário de sucesso viveu por 2 anos em um casamento de contos de fadas, mas tudo passara a parecer um pesadelo, quase física. Ele a olhava, mas sentia que estava vendo por trás de uma tela opaca, onde tudo o que havia era ambição desmedida e superficialidade. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas desertas, a brisa fria o envolveu e o milagre, a sua rotina foi quebrada. Ele a viu. Clara, um rosto que tinha força de 1000 tempestades. Uma mulher negra, com cabelos crespos desgrenhados e olhos profundos que pareciam carcomidos pelo sofrimento, mas ao mesmo tempo brilhavam com uma luz intensa. O que mais o fascinou foi o jeito que ela se movia, como se o mundo ao redor não a há. As pessoas desviavam o olhar, mas ele não conseguia. Em suas conversas, Clara falava de um passado sob sombras, cheio de segredos e dores. Ela não era só uma mendiga. Era uma guerreira que lutava contra todos os demônios que a vida lhe impôs. Victor sentia uma conexão inexplicável, ainda que tensa, uma fusão de compaixão e desejo. Cada encontro acendia uma centelha de esperança dentro dele, um desejo de escapar da jaula dourada em que se encontrava. Entretanto, mal sabia ele que Helena, ao descobrir as conversas discretas de Victor, despertou sua própria ambição tortuosa. Armada com segredos que faziam parte de seu passado obscuro, ela decidiu que não permitiria que Clara se tornasse uma ameaça. Nas sombras, Helena se esgueirava, tramando sua vingança com um olhar frio e calculista. O amor de Victor por Clara, que surgia como um botão na primavera, estava prestes a ser esmagado. Enquanto a cidade continuava a girar, as tensões começaram a estourar. Victor estava em uma encruzilha. Clara também guardava um segredo. Um pedaço de sua alma perdida que poderia mudar tudo. Enquanto isso, o mundo ao seu redor estava pronto para cair em um abismo. Em meio a isso tudo, Victor caminhava entre sombras e luz, em busca de respostas que nunca soube que estavam tão próximas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor caminhava pelas ruas escuras, perdido em pensamentos sobre Clara. Ele queria ser mais do que um prisioneiro de sua vida luxuosa, mas o que poderia fazer? O medo de ser descoberto consumia, enquanto a lembrança do olhar intenso de Clara o atraía. De repente, um grito cortou a noite. Um som agudo, desesperado. Victor virou-se, seu coração disparando. Ele seguiu na direção do som, seu instinto gritando que algo estava muito errado. As sombras pareciam se agitar, enquanto ele se aproximava de um beco estreito. E ali, no meio do caos, viu Helena. As luzes fracas revelaram seu rosto marcado pela raiva. Ela estava de pé, braços cruzados, encarando Clara, que estava no chão, cercada por 2 homens robustos. O ar estava pesado de tensão. Saia daqui, você não pertence a este lugar, Helena gritou, sua voz cheia de veneno. Os homens riram, mas foi o olhar de Clara que paralisou Victor. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam repletos de medo. Sem pensar, ele se lançou na direção deles. O que está acontecendo aqui? Helena virou-se para ele. O desprezo em seu olhar era palpável.
Apenas livrando-nos de um estorvo, Victor. Essa mulher está tentando te enredar em algo que não compreende. Os homens aproximaram-se de Clara. Um deles levantou a mão, pronto para atacar. Fique longe dela! Victor gritou, avançando. Foi então que um dos homens ergueu uma faca, a lâmina brilhando sob a pouca luz que sobrara. Um momento, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem que estava com a faca avançou. Clara virou-se em um movimento rápido, pegando algo do bolso. Com um movimento tão ágil que Victor mal conseguiu acompanhar, Clara lançou o objeto. Um pequeno brilho atravessou o ar e atingiu o homem no braço, fazendo-o gritar de dor. A lâmina caiu no chão. A cena se congelou por um instante. Todos olharam para Clara, que se levantou, revelando um brilho inesperado em seus olhos. Eu não sou uma mendiga, Victor. Eu sou uma lutadora. E você nunca deve subestimar o que uma mulher pode fazer quando está em perigo. As palavras de Clara ecoaram, mas a revelação atingiu Victor como um soco no estômago. O que ela queria dizer com aquilo? Clara era uma lutadora? O que mais ele não sabia sobre ela? O passado que ela menciona? Helen tornou-se mais agressiva, seus olhos agora cheios de pânico. Você não entende, Victor! Ela não é quem você pensa que é. Ela está manipulando você. Victor sentiu o nó apertar em seu estômago. As palavras de Helena começaram a fazer eco em sua mente. Quem estava realmente dizendo a verdade? Antes que pudesse formular uma resposta, um som alto e agudo ressoou pelo beco. Barulho de sirenes. A polícia estava a caminho. E em um piscar de olhos, aquele momento que parecia uma realidade se desfez em caos. Todos começaram a se mover. Helena puxou Victor gritando: Vamos! Você não pode ficar aqui! Mas ele sentiu como se estivesse paralisado. Clara estava de pé, diante deles, destemida. Mas sua expressão mudou. Ela não era apenas uma mendiga. Havia algo mais profundo. Algo que ele devia descobrir. E depressa! A sirene se aproximava, e Victor viu o pânico nos olhos de Clara. Uma conexão se formou em seu coração. Mas o medo da descoberta da verdade sobre ela e o que poderia acontecer em seguida o fez hesitar. A pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele iria por amor? E então, na confusão, Clara disparou. Victor, eu tenho que te contar quem eu realmente sou. O mundo parecia desmoronar ao seu redor, enquanto ele olhava para Clara, encarando o futuro incerto que se aproximava. Tudo agora dependia desse segredo, e a revelação poderia destruí-los a todos. O que ela teria para revelar? Seu coração disparou, consciente de que o próximo passo poderia mudar tudo. Victor olhou para Clara, que o encarava com um olhar determinado, e sua mente girava em meio ao caos. As sirenes se aproximavam cada vez mais, e o mundo parecia estar prestes a desmoronar. O pânico se espalhava pelo beco como uma onda avassaladora. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. Clara, por favor, o que você precisa me contar? Mal teve tempo de formular a pergunta, pois a tensão se intensificou. Victor! Helena gritou, puxando-o para trás. Vamos sair daqui! Ela não é uma mulher comum. Acredite em mim! O desespero em sua voz parecia real, mas uma parte dele sabia que isso poderia ser apenas um truque. Mas antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou e um homem surgiu do nada, rompendo a escuridão. Um capuz cobria seu rosto, mas a aura que emitia era de pura hostilidade. Com movimentos rápidos, ele saltou na direção de Clara, e antes que Victor pudesse intervir, o homem sacou uma arma, apontando-a diretamente para ela. Chega! Ele gritou, a voz imponente ressoando nas paredes do beco. Todos congelaram. O medo tomou conta, e o tempo parecia ter parado. Até mesmo o som das sirenes ficou distante, como se o universo estivesse segurando a respiração.
Clara não se moveu. Seus olhos, que antes brilhavam com coragem, estavam agora cheios de um terror palpável. "O que você quer?" ela gritou. As palavras estavam carregadas de uma mistura de bravura e desespero. Victor estava paralisado, incapaz de reagir. Mas antes que a situação se agravasse, o homem do capuz estranhamente começou a rir. Um riso sinistro que cortou a tensão. "Você não sabe, não é? Tudo isso foi uma armadilha." Ele olhou para Clara com um olhar de desprezo. "Você realmente achou que podia escapar de mim?" O chão sob os pés de Victor desabou. "Escapar de quem? O que está acontecendo?" A confusão e o desespero se misturaram em seu peito. Ele olhou rapidamente para Helena, que estava pálida e com os olhos arregalados, mas não disse nada. Estava claro que ambos estavam em um jogo muito mais perigoso do que haviam imaginado. Mas então, algo dentro de Clara mudou. O medo deu lugar a uma determinação feroz. "Você não vai me ameaçar mais!" Ela avançou, seus movimentos ágeis e ferozes. Clara desviou com destreza, e antes que o homem pudesse reagir, ela o atingiu no rosto, fazendo o capuz escorregar e revelando o rosto familiar de um antigo amigo de Victor. "Lucas!" Victor exclamou em choque. Ele não podia acreditar. Lucas era um velho amigo, alguém em quem sempre confiou. E agora, ali estava ele, um homem que se transformara em algo ameaçador. "Por que você está fazendo isso? O que aconteceu com você?" "Você nunca deveria ter deixado ela se aproximar de você." Lucas gritou, sua voz cheia de ressentimento. "Ela não é quem você pensa que é. Por trás dessa fachada dela, existe uma traidora, uma impostora." Cada palavra que saía de Lucas era como um golpe. E o pânico começou a inundar Victor novamente. O beco agora estava preso em um silêncio tenso, todos esperando pela próxima jogada. O mundo estava se desdobrando ao redor deles, em um turbilhão de mentiras e verdades. Victor olhou para Clara, seu coração batendo descompassado. "Clara, você tem que me dizer a verdade!" E então, antes que Clara pudesse responder, um tiro ecoou, perfurando o ar. O impacto foi brutal. Victor viu tudo em câmera lenta. As expressões mudaram, os olhos se arregalaram. A bala atingiu Lucas no ombro e ele caiu gritando de dor. A cena explodiu em caos. Victor sentiu um nó na garganta, um medo sufocante. "Clara, o que está acontecendo?" Ele virou-se, mas ela já estava se movendo rapidamente em direção a Lucas, os braços estendidos. Não. Você não pode morrer. Não agora." Mas ao olhar para o chão, um detalhe mudou tudo. A arma que Lucas havia deixado cair enquanto se contorcia com a dor era apenas uma das várias. Havia mais do que uma bullet. O que mais estava escondido? O que Clara não havia revelado? O passado dela se desvelava como um quebra-cabeça sombrio, e o que ele achava que era amor poderia ser uma teia de mentiras. As sirenes estavam agora quase sobre eles, e a pressão aumentava a cada segundo. As interrogações fervilhavam na mente de Victor, enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. "Clara, quem é você?" E assim, com o caos se instaurando ao redor, a pergunta ecoava em seus pensamentos, fruto do medo, da incerteza e do desejo de escapar da verdade que se escondia nas sombras. Victor estava preso em um dilema. As sirenes se aproximavam e o pânico tomou conta do beco. Olhou fixamente para Clara, que se afastava de Lucas. Suas mãos tremiam enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. "Clara, quem é você?" Sua voz saiu num sussurro, quase um pedido de socorro. Antes que ela pudesse responder, um novo som cortou o ar, um carro freando abruptamente. As luzes azuis e vermelhas pintaram as paredes de tijolos do beco. O caos que se desenrolava ao seu redor parecia ter parado. Lucas ainda estava no chão, segurando o ombro ferido, e o homem encapuzado agora parecia mais perigoso do que nunca. Clara se virou rapidamente, e sua expressão mudou de medo para algo que Victor nunca tinha visto antes: determinação. "Você não sabe quem eu sou, Victor." As palavras dela saíram como um sussurro intenso. "Mas eu tenho que te contar. Agora. Eu sou mais do que você imagina."
Ela olhou para Lucas e então para Victor, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. De repente, tudo aconteceu muito rápido. Clara, antes tão vulnerável, agarrou o braço de Lucas e, com uma agilidade surpreendente, puxou algo de seu bolso. Victor viu um brilho metálico. Era uma faca. O ar ficou pesado. Ele não sabia o que pensar. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, mas as palavras não conseguiram sair de sua boca em voz alta. Clara parecia uma força da natureza. "Esta é a única maneira de acabar com isso!" Ela avançou em direção a Lucas, que estava se levantando. Mas antes que pudesse atingi-lo, um tiro ecoou de novo. O impacto atingiu Clara com uma força devastadora. Ela tropeçou para trás, o olhar de choque no rosto. O horizonte nesse instante desmoronou. Victor paralisou. Seu coração batia descompassado e o mundo girou ao seu redor. Ele nunca imaginou que a mulher pela qual começou a sentir algo tão profundo poderia estar envolvida em algo tão sombrio. "Ainda não acabou", Clara sussurrou, a voz fraca, mas o brilho em seus olhos começou a apagar. O sangue escorreu por sua camiseta e o pânico tomou conta de Victor. "O que você fez?" ele berrou, avançando para ela, mas algo o fez hesitar. Helena observava tudo com um sorriso vitorioso no rosto. "Eu avisei, Victor. Clara é só uma mentirosa." As palavras estavam carregadas de veneno e o olhar dela parecia aproveitar o momento. "Não, você não entende, Lucas. Ele não é quem você pensa." Clara gritou, e o eco da frase reverberou. As revelações estavam apenas começando. Ele e eu estamos conectados, e agora não há como voltar atrás. A confusão dominou o espaço. Lucas estava no chão, mas por alguma razão, Victor percebeu algo que não conseguia entender. O olhar de Lucas estava mudando, e ele começou a se levantar novamente. "Você nunca foi verdadeiramente vulnerável, Clara. Você sempre teve uma agenda, e eu sei disso." A tensão aumentou ao redor deles. A atmosfera pesada como chumbo. "Não, não pode ser." "O que você quer dizer com isso?" Victor buscou a verdade, tentando encontrar uma resposta em meio à tempestade de emoções. "Ela não é só uma mendiga. Ela é..." Lucas começou a falar, mas o impacto do momento era tanto que as palavras foram interrompidas. Um novo estrondo sacudiu o beco. As luzes da polícia quase os ofuscaram, e a urgência de agir se intensificou. "Corre!" Victor gritou, quando Clara, ainda com um olhar determinado, olhou para ele. "Sou parte de algo maior, Victor, algo que envolve você." E no meio da confusão, enquanto as pessoas do bairro começaram a se aglomerar para ver a cena que se desenrolava, uma nova luz veio da direção oposta. Um carro escuro, familiar, que Victor reconheceu instantaneamente. Sem pensar, ele girou a cabeça. O que estava acontecendo? A verdade parecia mais distante do que nunca. E nesse instante, quando ele mais precisava de respostas, a vida o surpreendeu novamente. O carro que chegou com janelas escurecidas abriu-se e de dentro apareceu uma figura que ele não conseguia acreditar. Uma mulher com uma aparência familiar que não via há anos, sua mãe. E ela trouxe consigo um passado que ninguém estava preparado para enfrentar. O que tudo isso significava? Estavam todos conectados de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. E no ar pairava a única pergunta que restava: quem realmente era Clara? O carro escuro parou abruptamente e Victor mal podia acreditar no que estava vendo. Sua mãe, a mulher que ele achara que nunca mais veria, emergiu da sombra com um olhar determinado. As sirenes se aproximavam cada vez mais e a tensão estava no ar. Mas, por um momento, o caos ao redor parecia desaparecer. "Victor!" Ela gritou,
sua voz assemelhando-se a uma ordem que revelou a magnitude do momento. Saia daí! Isso não é seguro! Os olhos dela buscavam os dele, repletos de preocupação e algo mais profundo. Estranho. Clara, que ainda estava se recuperando do impacto do tiro e lutando contra a dor, virou-se lentamente para a mulher. Um reconhecimento profundo passou entre elas, e o olhar de Clara se encheu de uma mistura de espanto e medo. Você é ela? A voz de Clara mal passou dos lábios, formando a frase como se carregasse um peso enorme. O que está acontecendo? Victor perguntou, confuso, alternando o olhar entre Clara e sua mãe. Cada fração de segundo parecia um relâmpago, e tudo parecia rápido demais. Por que você está aqui? O que está acontecendo com Clara? Tem tanta coisa que você não sabe. A mãe dele respondeu, a urgência nas palavras. E você precisa acreditar em mim. Clara está em perigo, e não é só por causa de Lucas. As palavras dela caíram no ar como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de choque. O que ela queria dizer? Ele olhou para Clara e viu que ela não estava apenas com medo. Havia algo mais. Uma insegurança que Victor nunca havia observado antes. Então, num movimento rápido, Lucas se levantou. O homem, que parecia já ter superado a dor do tiro, encarava Clara com um olhar explosivo. Você não pode ficar com ele! Lucas rosnou. Sua voz era uma farpa. Você é a razão pela qual estou assim. Por sua causa, eu estou nessa situação. Você não entendeu nada, Lucas! Clara gritou e Victor podia sentir a força em sua voz. Não sou eu quem controla isso. Você é parte do plano. E você sabe disso. Nesse momento, tudo desmoronou. A mãe de Victor se virou para Lucas e, nas sombras da noite, sua expressão se escureceu. Você nunca deveria ter se envolvido com ela. Você sabe o que ela pode fazer, e ainda assim, você a seguiu. Cada palavra dela carregava a carga de um passado sombrio. O pânico tomou conta de Victor. O que você quer dizer com o que ela pode fazer? Quem é Clara de verdade? Ele estava no meio de um turbilhão que parecia não ter fim, e tudo o que queria era clareza. Mas tudo o que recebeu foi fumaça. As pessoas ao redor começavam a notar o tumulto. Olhares curiosos se voltaram para eles, e a pressão crescia. Precisamos sair agora! A mãe de Victor insistiu. A polícia está chegando. Estamos em perigo. E você, Victor, nem imagina até onde isso vai. Tudo deu uma guinada, quando um grito agudo ressoou pelo beco. Victor virou-se para ver uma figura feminina surgindo da esquina. Sua presença estava envolta em uma névoa de mistério, e com uma habilidade sobrenatural, ela fez um gesto. Instantaneamente, os homens ao redor se congelaram, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre eles. Ela voltou, a mulher disse com uma voz clara. Victor a reconheceu como uma figura do seu passado, alguém que ele pensara que tinha deixado para trás, sua antiga mentora. Ela sempre advertira sobre o que estava além do que os olhos podiam ver. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sem entender nada. Estou aqui para lhe ensinar a verdade. Ela fez uma pausa, seu olhar se firmando em Clara. Mas temo que é tarde demais. O que você considerar amor pode ser fatal. A revelação engoliu o ar ao redor. O mundo ao redor parecia girar. Cada relação, cada sorriso, cada lágrima trocada, tudo poderia ser uma mentira. O que era amor? O que era confiança? Victor estava perdido em uma tempestade emocional, e a única certeza que restava era a pergunta sufocante que ecoava em sua mente. Quem realmente era Clara? O carro escuro parou abruptamente, e Victor mal podia acreditar no que estava vendo. Sua mãe, a mulher que ele achara que nunca mais veria, emergiu da sombra com um olhar determinado.
As sirenes se aproximavam cada vez mais, e a tensão estava no ar. Mas, por um momento, o caos ao redor parecia desaparecer. "Victor!" ela gritou, sua voz assemelhando-se a uma ordem que revelou a magnitude do momento. "Saia daí. Isso não é seguro." Os olhos dela buscavam os dele, repletos de preocupação e algo mais profundo, estranho. Clara, que ainda estava se recuperando do impacto do tiro e lutando contra a dor, virou-se lentamente para a mulher. Um reconhecimento profundo passou entre elas, e o olhar de Clara se encheu de uma mistura de espanto e medo. Você é ela." A voz de Clara mal passou dos lábios, formando a frase como se carregasse um peso enorme. "O que está acontecendo?" Victor perguntou confuso, alternando o olhar entre Clara e sua mãe. Cada fração de segundo parecia um relâmpago, e tudo parecia rápido demais. "Por que você está aqui? O que está acontecendo com Clara?" "Tem tanta coisa que você não sabe." A mãe dele respondeu, a urgência nas palavras. "E você precisa acreditar em mim. Clara está em perigo, e não é só por causa de Lucas." As palavras dela caíram no ar como pedras em um lago tranquilo, criando ondas de choque. O que ela queria dizer? Ele olhou para Clara e viu que ela não estava apenas com medo. Havia algo mais, uma insegurança que Victor nunca havia observado antes. Então, num movimento rápido, Lucas se levantou. O homem que parecia já ter superado a dor do tiro encarava Clara com um olhar explosivo. "Você não pode ficar com ele." Lucas rosnou. Sua voz era uma farpa. "Você é a razão pela qual estou assim. Por sua causa, eu estou nessa situação." "Você não entendeu nada, Lucas." Clara gritou, e Victor podia sentir a força em sua voz. "Não sou eu quem controla isso. Você é parte do plano, e você sabe disso." Nesse momento, tudo desmoronou. A mãe de Victor se virou para Lucas, e nas sombras da noite, sua expressão se escureceu. "Você nunca deveria ter se envolvido com ela. Você sabe o que ela pode fazer, e ainda assim você a seguiu." Cada palavra dela carregava a carga de um passado sombrio. O pânico tomou conta de Victor. "O que você quer dizer com o que ela pode fazer? Quem é Clara de verdade?" Ele estava no meio de um turbilhão que parecia não ter fim. E tudo o que queria era clareza. Mas tudo o que recebeu foi fumaça. As pessoas ao redor começavam a notar o tumulto. Olhares curiosos se voltavam para eles. E a pressão crescia. "Precisamos sair agora!" A mãe de Victor insistiu. "A polícia está chegando. Estamos em perigo. E você, Victor, nem imagina até o quanto vai." Tudo deu uma guinada quando um grito agudo ressoou pelo beco. Victor virou-se para ver uma figura feminina surgindo da esquina. Sua presença estava envolta em uma névoa de mistério. E com uma habilidade sobrenatural, fez um gesto. Instantaneamente, os homens ao redor se congelaram, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre eles. "Ela voltou," a mulher disse com uma voz clara. Victor a reconheceu como uma figura do seu passado. Alguém que ele pensara que tinha deixado para trás. Sua antiga mentora. Ela sempre advertira sobre o que estava além do que os olhos podiam ver. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, sem entender nada. "Estou aqui para lhe ensinar a verdade." Ela fez uma pausa, seu olhar se firmando em Clara. "Mas temo que é tarde demais. O que você considerar amor pode ser fatal." Nesse instante, uma explosão. O chão tremeu, e uma onda de calor atingiu todos por um segundo. As vozes se calaram, e o ar se encheu de fumaça.
Victor, atordoado, viu sua mãe cair para o lado, o rosto pálido, mostrando o quê? Um golpe direto à linha do tempo que ele acreditava conhecer. Não! Ele gritou. O pânico se apoderou dele enquanto se inclinava sobre sua mãe, mas seus sentidos estavam danificados. O que estava acontecendo? Uma bomba? Um ataque? Ele levantou a cabeça e viu Clara em pé, mas sua expressão estava completamente transformada. O olhar que antes era cheio de coragem, agora era vazio, como se a vida tivesse sido drenada dela. Clara! O que você fez? As palavras eram um grito de desespero! Mas ela não respondeu. Em vez disso, retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que emitia luz. O que era aquilo? Ela não estava apenas em perigo. Havia algo muito mais profundo. Uma verdade sombria que estava por trás de tudo. Você não sabe, Victor. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela foram engolidas pela confusão. E a última coisa que Victor conseguiu ver antes de tudo ficar escuro foi o olhar de sua mãe, inundado de orgulho e medo. A verdade está com ela. Foram os últimos ecos que ele lembrou. Tudo desmoronou à sua volta. Luzes piscavam enquanto sua mente lutava para processar o horror da cena. Quem realmente era Clara? A pergunta ressoava em sua cabeça, o peso do desconhecido o esmagando enquanto caía em um abismo. Uma escolha tinha que ser feita, e agora, mais do que nunca, o futuro, assim como as relações que ele acreditava secas, estavam diante dele, prontas para desmoronar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Victor estava paralisado, a sombra do caos se aproximando enquanto sua mente girava, absorvendo tudo o que estava acontecendo. Ele viu sua mãe cair e se agachar ao seu lado, o desespero se apoderando dele. Mas por um momento, tudo parecia lento, como se o mundo estivesse se despedaçando em câmera lenta. Victor, a gente precisa sair, agora! A voz de sua mãe soava como um eco distante, mas ele estava preso, paralisado pela cena que se desenrolava à sua frente. Clara estava ferida, lutando contra a dor, e cada momento se estendia, pesado como chumbo. Então, um estalo. Uma figura surgiu na escuridão, com uma presença que deslizou como uma sombra sob a luz bruxuleante das sirenes. Era um homem, altivo, de jaqueta de couro, que se aproximou com um olhar fixo e penetrante. Você nunca deveria ter tentado, Clara. O homem gritou. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Em um instante o beco ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para ele, aguardando a próxima jogada. Você tá aqui para acabar com isso? Clara respondeu, a coragem em sua voz implorando por vendetta. Você não tem poder sobre mim mais. Mas o homem apenas sorriu de maneira sardônica. Victor não entendia. Quem era aquele? E o que significava tudo isso? Sentiu seu estômago revirar. Então o homem levantou uma mão, pressionando uma câmera que estava no pulso. Um brilho alaranjado cortou o ar e, de repente, um vídeo começou a rodar em sua pequena tela. A imagem mostrava não só Clara, mas muitos outros. E o que se desenrolava ali era devastador. Ele viu Clara em um outro momento, ao lado de crianças, em um abrigo, alimentando-as. Uma organização que ela liderava para ajudar pessoas em situação de rua. Mas isso era apenas uma parte da história. No vídeo, Clara recebia pagamentos de alguém, dinheiro, enquanto fechava os olhos, como se estivesse fazendo um acordo sombrio. A realidade que conhecia começou a desmoronar. Não! Clara, o que é isso? Ele não conseguia conter a confusão e a angústia. As imagens não paravam de rodar. Você estava ajudando crianças, mas... E esse outro lado? Victor, escute! Clara começou, enquanto suas mãos tremiam.
Mas a raiva no olhar do homem a interrompeu. Eles são todos seus, Clara. Você não pode escapar de quem você realmente é. Ele sorriu, afastando-se lentamente, como um predador satisfeito com o pânico que havia causado. Victor não sabia no que acreditar mais. O que eram aquelas imagens? Um jogo? Uma manipulação? O sentimento de traição ardia dentro dele como lava prestes a explodir. Ele queria saber quem Clara era de verdade, qual era sua verdadeira intenção. Sua mãe, com a voz fraca, forçou-se a se levantar, o rosto pálido, seus olhos buscavam uma resposta. A verdade é mais complicada do que parece, Victor. Temos que sair agora! A urgência no tom dela era palpável. As sirenes se aproximavam e a multidão começava a se aglomerar. O homem desapareceu nas sombras, mas o que ele trouxe à superfície era uma realidade inescapável. Clara não era apenas uma mendiga, ela estava presa em uma teia que envolvia mais do que ele poderia imaginar. Victor sentiu o nó na garganta apertar. Você precisa me dizer a verdade, Clara. Eu não posso confiar em você se não souber quem você realmente é. As palavras eram um grito por clareza, por esperança em meio à confusão. Mas, então, algo inesperado aconteceu. Do outro lado do beco, outro homem, diferente de antes, apareceu com uma arma. Ele apontou diretamente para Clara, seus olhos frios e implacáveis. Acabou para você. Tá na hora de acertar as contas. O tempo parou. Victor, a mãe, Clara e Lucas estavam prontos para agir. Mas naquele instante, o medo era palpável. A verdade que ele sempre buscara agora estava em risco de ser enterrada em meio ao caos. Ele tinha que decidir. A pergunta ecoava novamente em sua mente. Até onde ele iria por amor? Victor estava paralisado. O homem com a arma apontada para Clara fazia seu coração disparar. Acabou para você. Está na hora de acertar as contas. As palavras ecoaram como um trovão. O medo dominou o ar. A tensão pulsava em cada canto do beco. O que ele poderia fazer? Não se aproxime dela! Victor gritou, mas sua voz saiu quase em um sussurro. Clara, ainda de pé, encarava a morte de frente, como uma guerreira, mas seu olhar estava cheio de incerteza. A multidão ao fundo começava a murmurar. Alguns já puxavam os celulares, outros ligavam para a polícia. Clara, por favor, me diga a verdade! Victor implorou, sua voz tremendo. No fundo, ele queria acreditar que ainda havia uma chance, um lado dela que ele poderia salvar. Mas o medo de perder a única verdade que lhe restava o consumia. Então tudo aconteceu em um instante, como um relâmpago cortando o céu. O homem de arma levantou a mão, sua expressão mudando de raiva para um sorriso frio. Você realmente acha que pode escapar da sua realidade? Sua vida é uma mentira. Ele pressionou o botão em seu pulso e uma tela se acendeu, revelando um vídeo. Victor piscou, confuso. A imagem mostrava Clara em várias situações. Diretamente envolvida com um grupo clandestino, liderando operações nada inocentes, seu olhar mudando do altruísmo para a frieza em cada novo quadro. Clara não era apenas uma mendiga. Ela parecia estar tramando algo mais sombrio. Você não entende, Victor. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Ela gritou, mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Não! Não! Isso não pode ser verdade! Victor balançou a cabeça, a neblina da traição começando a descer sobre ele. O homem com a arma parecia se divertir com pânico, como se aquele fosse o ápice de um plano cuidadosamente elaborado. Então algo ainda mais insano aconteceu. Um estrondo, seguido de uma explosão nos arredores. O beco tremeu e as pessoas começaram a gritar.
Uma nuvem de fumaça tomou conta do ambiente. O homem da arma se virou surpreso. Não! O que você fez? Lucas gritou. Mas era tarde demais. A cena se desfez em pandemônio. A multidão, agora em pânico, corria em todas as direções. Victor, confuso, agarrou o braço de sua mãe. Precisamos sair! Mas Clara, com um olhar que misturava desespero e determinação, avançou na direção da fumaça. Eu preciso saber de que lado você está. Victor a chamou, mas ela se afastou dele, como se estivesse em uma missão suicida. Então, neste momento caótico, a verdadeira reviravolta aconteceu. Do meio da fumaça surgiu uma figura, aita e impassível. Era uma mulher, com roupas escuras e uma postura decidida. Ela não estava sozinha. Vários homens armados a seguiam. O bando parecia saber exatamente o que fazer. Clara, a mulher gritou. Você não deveria ter se exposto. Você não é só uma mendiga. Você é parte de algo muito maior. As palavras atingiram Victor como um soco. O que ela queria dizer? Clara estava envolvida com pessoas perigosas. A luz da verdade parecia brilhar, mas em vez de esperança, trouxe medo. O homem, já sem controle, estava prestes a disparar. Victor viu o que estava por vir. Clara! Ele gritou, mas a confusão estava tão intensa que tudo parecia irreal. Os homens armados cercavam Clara, que agora, em meio ao caos, parecia não ter para onde correr. Um tiro ecoou, mas não se dirigia a Clara. Em um movimento quase reflexo, a mulher misteriosa desviou. O som do impacto fez Victor sentir o coração parar. Ele olhou em choque. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? Clara não estava em perigo. Estava no meio de uma guerra que ele não entendia. Ela precisa saber a verdade. As palavras ecoaram no ar pesado. A estrutura daquela teia de mentiras estava prestes a desmoronar. O que era amor? O que era a verdade? E mais importante, quem realmente era Clara? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto a cena se desenrolava em um turbilhão de ação. A fumaça parecia esconder mais do que apenas os segredos. Ela guardava a verdadeira natureza de um mundo que ele desconhecia e que agora, sem dúvida, estava prestes a entrar. E uma coisa era clara: as consequências disso tudo, o impacto que teria em suas vidas, estava apenas começando. Victor estava paralisado. O homem com a arma apontada para Clara fazia seu coração disparar. Acabou para você. Está na hora de acertar as contas. As palavras ecoaram como um trovão. O medo dominou o ar. A tensão pulsava em cada canto do beco. O que ele poderia fazer? Não se aproxime dela! Victor gritou, mas sua voz saiu quase em um sussurro. Clara, ainda de pé, encarava a morte de frente, como uma guerreira. Mas seu olhar estava cheio de incerteza. Os murmúrios da multidão atrás deles se tornavam um zumbido distante. O mundo fora daquele beco parecia ter desaparecido. Victor sentiu que sua vida estava em suspenso. A cada batida de seu coração, ele contava os segundos. Clara, por favor, me diga a verdade, implorou. A sensação de desespero tomando conta dele. O homem com a arma se inclinou, o sorriso no rosto se alargando. Você realmente acha que pode salvar esta dama? Ela está presa em sua própria teia de mentiras. O tom dele estava cheio de desprezo, e Clara parecia mais perdida do que nunca. Eu não sou quem você pensa, Victor. As palavras de Clara saíram como um soluço, mas o homem interrompeu-a com um movimento brusco. Basta! Vou acabar com isso agora mesmo. Ele levantou a arma e o tempo parecia alongar-se, como se o universo estivesse preso àquele momento.
Victor fez um movimento à frente. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixá-la pagar com a vida. Se você puxar esse gatilho, não há volta. A voz de Clara ecoou. A paixão em suas palavras encontrou um eco profundo no coração de Victor. Então, o inesperado aconteceu. De repente, o homem baixou a arma, um brilho profundo nos olhos. Você não entendeu, Clara. O por trás das suas ações é muito mais perigoso do que imagina. E sua voz baixa soou como um rugido em sua mente. Victor ficou atordoado. O que você está dizendo? A confusão tomava conta dele e os murmúrios da multidão se tornaram sussurros de preocupação. Foi neste momento que a figura encapuzada, que estava escondida atrás da multidão, surgiu. O capuz foi retirado e Victor se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Era Laura, sua irmã. Ele não a via há anos. Ela olhou diretamente para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e medo. Victor, você não devia estar aqui. Eu já disse para ficar longe. Laura, o que você está fazendo aqui? A voz dele saiu como um gemido. Como ela estava envolvida nisso? Sua mente estava confusa. A imagem de Clara, a mulher que ele estava apaixonado, e a súbita aparição de Laura era um choque que o derrubava. Você não pode confiar nela! É uma traidora! Laura gritou, e as palavras reverberaram, como se tivessem cortado o ar. Ela se infiltrou em nosso mundo e agora quer derrubar tudo. Você não vê? Está em perigo. A tensão aumentou. Clara, com lágrimas nos olhos, olhou entre Victor e Laura. Não é verdade. Eu nunca quis. Antes que ela pudesse terminar, uma explosão de luz e fumaça irrompeu ao redor. Victor tampou o rosto enquanto sua mente girava. Olhos que antes estavam focalizados estavam cheios de pânico. As pessoas começaram a gritar. Os homens que cercavam Clara foram pegos de surpresa, mas Victor não conseguia se mover. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma terceira figura apareceu. Uma mulher com uma aura imponente que parecia ter surgido do caos. Chega! Ela gritou. Vocês não podem brincar com o que não entendem. Victor olhou para ela, o pedaço de seu coração ainda doendo. O que mais estava sendo revelado? Quem é você? A pergunta escapuliu de seus lábios. Sou alguém que conhece Clara mais do que você imagina. E a verdade sobre ela pode destruir tudo o que você acredita. As palavras da mulher pesaram no ar e ele sentiu um nó na garganta apertar. O que mais havia escondido? A confiança estava se desmoronando como um castelo de cartas. Nesse momento, uma nova explosão reverberou na direção do beco. Era uma bomba de fumaça, e em meio ao caos crescente, a última coisa que Victor ouviu foi a voz de Clara ecoando. Victor, você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. A fumaça tomou conta rapidamente, e ele sentiu a mão de Laura apertar a sua. Um último aperto, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. E o que ficou pairando no ar era a única verdade que ele não poderia ignorar. Tudo o que ele pensou que sabia sobre seus relacionamentos, sobre Clara e sobre sua própria família, estava prestes a desmoronar em um abismo de revelações obscuras. Victor estava mergulhado em um mar de confusão. A fumaça enchia o ar e os gritos da multidão pareciam ecos distantes. Ele segurava firme a mão de Laura, o medo em seus olhos refletindo a urgência da situação. Clara estava ali, diante dele, encarando a verdade em um momento surreal pós-explosão. Aquela mulher que ele havia admirado, com quem sonhara agora. Clara gritou,
a voz dela cortando a neblina. A verdade, eu nunca quis que você soubesse assim. Seus olhos brilhavam com uma barricada de emoções, mas o choque a fazia parecer frágil, vulnerável. O que havia revelado dela antes parecia desmoronar diante de sua visão. Laura, com um olhar de determinação, puxou Victor. Nós precisamos sair. Mas ele hesitou. Clara estava cercada por sombras do passado e um futuro incerto onde não sabia se podia confiar. O homem com a arma ainda estava ali, em pé, como um fantasma à espreita. Sobre o caos, a figura imponente da mulher que apareceu de repente estava se aproximando. Você precisa entender, Clara. Não há como escapar do que você se tornou. A natureza de sua voz revelava que ela conhecia Clara de um jeito que ninguém mais conhecia. E com isso as perguntas começaram a jorrar na mente de Victor. Quem é você? Ele questionou, a voz como um fio de esperança. Uma amiga dos tempos difíceis, ela respondeu. Mas esse não é o momento para conversas amigáveis. Se não agirmos rápido, tudo isso acabará mal. A intensidade de suas palavras causou um arrepio em Victor. Então, em um momento de lucidez, Clara disse, Victor, posso te explicar tudo. Eu uso isso para ajudar, mas também sou parte de algo maior, algo que você nunca imaginou. As chamas da esperança se acenderam dentro dele. Ela ainda poderia ter um propósito, uma razão pela qual todas aquelas sombras a cercavam. O homem da arma levantou-a novamente, um sorriso frio no rosto. Se vocês não se afastarem, todos aqui vão pagar. O que construíram e quem realmente são, tudo se apodrece. Ele estava mostrando sua verdadeira face, e o choque que causou era palpável. Lucas estava no chão, mas não se rendia. A adrenalina fez cada batida de seu coração ecoar cada vez mais forte. Então, quando tudo parecia prestes a ruir, Clara olhou para Victor e ele viu algo diferente nos olhos dela. Determinação. Ninguém vai se ferir. Vamos encarar isso juntos. E em um instante, o mundo tornou-se um turbilhão de ação. Sem pensar, Victor avançou, indo em direção ao homem armado. A multidão gritou, mas ele só pensava em Clara. Ele precisava protegê-la. A vida deles havia se entrelaçado de muitas maneiras, e nenhuma sombra poderia apagá-la. Mas, de repente, um forte estrondo ecoou na noite, e o chão sob eles tremeu. Luzes de sirenes começaram a piscar, revelando a presença da polícia, e tudo começou a se desmoronar novamente. A fumaça se dissipou lentamente, e a presença da mulher misteriosa se misturou à cena tumultuada. Hora de revela como tudo realmente é. Ela fez um movimento, e um brilho luminoso começou a emanar de seu ser, iluminando a escuridão. O homem armado hesitou, e Victor viu sua chance. Saia da frente! Ele gritou. Então, naquele momento, mentalmente chamou Clara. Com um impulso, ele a puxou e começaram a correr. Vamos! Não olhe para trás! E ao fugirem, o peso de toda a confusão ainda pairava sobre eles. Entre gritos e luzes, Victor entendeu que mesmo em meio ao caos, ainda havia algo que poderiam encontrar juntos. A verdade, a esperança. Após uma longa corrida, eles finalmente alcançaram um lugar seguro, longe das sombras e da fumaça. Clara estava ofegante, o olhar dela cheio de insegurança e arrependimento. Desculpa, Victor. Sinto muito por tudo isso. Você vai ter que me explicar muita coisa, ele respondeu, o tom de sua voz revelando uma pitada de emoção. Eu não sei como seguirei em frente, mas quero entender. Olharam para o outro e no meio do horror que acabaram de deixar para trás, a conexão entre eles ressoou como um eco, uma promessa de novos começos. Mas enquanto se afastavam, as perguntas ainda ficaram no ar. Quem eram eles agora? E o que o futuro reservava? E assim, com o peso da verdade e do desconhecido, eles seguiram em frente.
Uma nova jornada estava apenas começando. E você, o que achou desse final impactante? Não se esqueça, você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo continue a prosperar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio, pois só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.